aqueles que lavam a sua veste no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e adentre as cidades santas, a cidade santa pelas portas. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e a sua família. Quero louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja, o pastor Ziel, na pessoa do pastor Paulo também, que nos recebeu aqui. Deus abençoe, pastor Paulo. Pastor Leandro, que foi o canal de bênção também para estarmos aqui. Que Deus possa recompensá-lo grandiosamente. Deus abençoe a todos os obreiros que estão aqui, aos diáconos, aos presbíteros, aos evangelistas. Que Deus honre vocês poderosamente. Intercedam por nós para que Deus venha falar com a sua igreja e com o seu povo e que grandes coisas aconteçam nessa noite para a honra e glória do Senhor. Quem veio ouvir a voz de Deus nessa noite, diga eu. Quem acredita que a presença de Deus já se encontra em nosso meio, diga graças a Deus. Fique sobre os pés comigo nessa noite em nome de Jesus. Pegue a sua Bíblia por bondade, por gentileza. Carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1 a seguir. Carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1 a seguir. Deus está nesta casa, nessa noite. O tecladista que estava tocando ainda há pouco, se ele puder nos ajudar, eu agradeço em nome de Jesus. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo de número 1 a seguir, diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vêm, porque por meio dela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito aparentemente daquilo que é. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, mesmo depois de estar morto, o seu sacrifício ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, não encontrado, porque Deus o transladara, visto que antes da sua transladação alcançou o testemunho de haver agradado a Deus. Versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxime dele, creia que ele existe e que é galardoador ou recompensador de todos os que o buscam. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queridos, neste culto tão memorável e especial nessa noite, o Espírito Santo de Deus afloriu dentro de mim esta palavra que hoje vos trago, com uma revelação da parte de Deus para a sua vida. É muito bem verdade que todos nós que estamos aqui nesta reunião, neste culto, viemos em busca de algo da parte de Deus. E em qualquer momento das nossas petições, seja elas em orações, súplicas ou ações de graça, manifestamos a nossa adoração a Deus, pedindo, buscando, querendo alguma coisa da parte dele. É muito bem verdade que muitas das vezes nós não entendemos o propósito, a ação e a manifestação de Deus sobre a nossa vida, e muitas pessoas acabam se entristecendo com isso, acabam ficando totalmente confusos e não sabem realmente o que buscam da parte de Deus. O texto que nós acabamos de ler, o cerne, fala acerca da fé. E todas as vezes que ouvimos essa palavra, isso mexe conosco, que independente da reunião que nós estamos, nós sempre vamos ouvir a seguinte palavra: fé. Porque é ela que vai nos mover, é ela que vai fazer alcançarmos o nosso milagre, é ela que vai trazer a presença de Deus para perto de nós,
E muitas das vezes nós achamos que não temos fé. Nós achamos que a nossa fé ela é insuficiente ou ela é pequena, porque parece que buscamos e buscamos e não conseguimos alcançar. Existem algumas verdades acerca da fé que precisam ficar encravadas dentro do nosso coração, para que venhamos poder alcançar algo extraordinário da parte de Deus. E é sobre essas verdades dessa noite que eu quero compartilhar com vocês, para que vocês possam sair daqui hoje de posse de um milagre da parte do Senhor da sua vida, de posse de uma conquista da parte de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza que depois dessa palavra dessa noite, você, por onde caminhar e por onde passar, milagres de Deus vão te alcançar, milagres de Deus vão alcançar a sua família, coisas extraordinárias de Deus irão se manifestar sobre você. Porque quando vivemos uma vida de fé da presença de Deus, nem precisamos correr atrás de um milagre, mas o milagre de Deus nos alcança, e o milagre de Deus alcança a nossa vida. Deus, quando chamou a Abraão, Ele fez promessas, Ele disse que ele seria grande, Ele fez muitas promessas para Abraão, mas Ele exigiu apenas uma única coisa. Ele disse a Abraão: ser tu uma bênção. Ser tu uma bênção. Ele estava dizendo a Abraão: eu quero que você, por onde passar, acredite que eu estou contigo, independente da circunstância, independente das coisas que vierem a acontecer. E por isso que o apóstolo Paulo abre a boca e diz que Abraão obteve vitória, porque ele nunca se cansou de dar glórias a Deus. Independente de qual fosse a fase da vida de Abraão, ele estava glorificando a Deus, porque ele sabia que glorificar a Deus o fortalecia a permanecer de pé para viver o propósito de Deus na sua vida. Então nesta noite você tem liberdade para glorificar, para que o propósito de Deus permaneça de pé sobre a sua vida e dentro do seu coração, para que Deus venha te abençoar grandiosamente no nome de Jesus. Hebreus capítulo de número 11 nos traz algumas lições extraordinárias acerca da fé. A primeira lição que o capítulo de número 11 nos traz é a certeza que eu e você temos uma fé. Vou dizer de novo: eu e você temos uma fé. Pastor, qual é a certeza que eu tenho uma fé? A certeza de você ter uma fé é o propósito de estar aqui nesta noite. Talvez você diga: pastor, eu estou nesta reunião porque não tinha nada para fazer em casa e eu vim para este culto. Talvez você diga: pastor, eu estou aqui hoje porque fui convidado para vir ao culto de terça-feira. Talvez você diga qualquer motivo, ou coloque qualquer motivo de um porquê está aqui. Mas existe uma verdade por detrás disso da parte de Deus, de um porquê você está aqui nesta noite. Você está aqui nesta noite porque o Espírito Santo de Deus te trouxe. E Ele te trouxe não é porque você é branco, ou você é preto, ou você é alto ou magro, não. Ele te trouxe porque você tem uma fé. Ele te trouxe porque você tem uma fé. Vou dizer de novo: Ele te trouxe porque você tem uma fé. E Ele está interessado nesta fé desta noite, porque através dela milagres irão acontecer, através dela sinais irão acontecer de Deus na sua vida. O inimigo quer que você entre dentro de um culto acreditando que não tem fé nenhuma, mas só o motivo de você estar aqui nesta noite é porque existe uma fé de Deus dentro de você, capaz de fazer milagres acontecerem na sua vida. Dentro desta verdade, nós encontramos por detrás dessa palavra o porquê que eu tenho uma fé. O seu termo no hebraico é emuná, e a sua transliteração é caráter de Deus. Logo, se eu tenho uma fé, é o caráter de Deus que se revela através de mim. Vou dizer de novo: se eu tenho uma fé, é o caráter de Deus que se revela em mim. Quando o caráter de Deus se revela em nós, Ele se revela nos trazendo uma certeza que eu tenho uma fé. E qual é essa certeza, pastor? Você já olhou para um sapato rasgado e furado e disse: Deus, meu sonho é ter um sapato igual esse, eu tomo posse? Não.
Você já olhou para uma camisa velha, suja ou alaranjada e disse: Deus, o meu sonho é usar uma camisa igual essa? Também não, porque algo dentro de você sempre quer o melhor. Você pode não ter condição de ter, mas algo dentro de você quer o melhor. É o caráter de Deus dizendo para você que por meio da fé, aquilo que não existe vai existir. Não, você não entendeu, vou dizer de novo. É o caráter de Deus dentro de você, querendo saltar de dentro de você, a fazer você acreditar que o quadro da situação que você está vivendo não vai continuar do mesmo jeito, porque Deus tem o melhor para você. Eu sei que isso já aconteceu com você. Você já entrou dentro de alguma loja e olhou para algo que você tanto queria comprar, mas a condição era pouca. Você disse: eu queria muito levar aquilo, mas não posso. A situação obrigou você a levar aquilo que é inferior, mas algo dentro de você disse: eu vou voltar um dia e vou levar aquilo que eu queria. Eu vou alcançar aquilo que eu buscava. Eu quero dizer para você que o caráter de Deus dentro de você te faz sonhar, te faz acreditar, te faz ter a certeza que aquilo que ainda não existe vai existir. Talvez você está olhando para alguém aonde muitas pessoas não valorizam, dizem que não haverá mudança, mas dentro do teu coração há certeza que aquela pessoa vai mudar, que a situação da tua família vai mudar, que a situação dos teus negócios vai mudar. Ainda não acabou a fé. O caráter de Deus existe dentro de você. Quando eu tenho a certeza que eu tenho uma fé, eu já chego em um culto, em uma reunião, com a certeza que Deus está me ouvindo. Não, eu vou dizer de novo. Você está aqui nesta noite e a sua oração, ela tem sido ouvida por Deus. Você está aqui nesta noite e a sua adoração Deus está recebendo. Você está aqui nesta noite e o seu clamor está sendo entronizado aos céus, porque você tem uma fé. Levante a palma direita da mão, porque eu vou profetizar. Queira o inimigo ou não, você vai sair daqui cheio desta fé sobre a sua vida. A segunda verdade que eu quero desta noite que você acredite e coloque dentro do seu coração: primeiro, é que você tem uma fé. Segundo, é que fé independe de tempo para o milagre acontecer. Por onde nós temos passado, os sinais de Deus têm acontecido, e todas as vezes que eu digo que fé independe de tempo para o milagre acontecer, eu olho para algumas pessoas que estão amarradas, que estão algemadas há anos. Vem para a reunião, vem para o culto e fica com aquele pensamento: se Deus quiser me curar hoje, Ele cura. Se Deus quiser fazer um milagre na minha vida, Ele faz. Se Deus quiser mudar a minha sorte, Ele pode mudar agora. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer, mas se Ele não quiser, Ele não vai fazer nada. As pessoas acabam cruzando seus braços e deixando com que a fé que poderia agir dentro da sua vida agisse. Em Marcos capítulo de número 5, nós vamos encontrar 3 grandes acontecimentos. O primeiro acontecimento, Jesus liberta o endemoniado em Gadara. O segundo acontecimento, atravessando para outro lado, o homem convence ele de ir na sua casa. Na metade do caminho, uma mulher aparece, não tendo nada a ver com a história, e consegue arrancar dele um milagre. Quando ele chega na casa deste homem, logo depois de operar o milagre sobre a vida daquela mulher, a Bíblia diz que a menina que estava morta ressuscita. Se em um só dia ele libertou, se em um só dia ele curou, se em um só dia ele ressuscitou, imagina o que ele não pode fazer nesta hora de culto, na noite de hoje da sua vida, se você estiver fé. Em Marcos capítulo de número 5, nesses 3 grandes acontecimentos, eu quero registrar apenas um. A Bíblia diz que quando ele atravessa para o outro lado, depois de libertar o homem que estava possesso,
Um homem convence ele de ir até a sua casa. E no processo, no caminho até a casa de Jairo, uma mulher de longe está observando, está olhando, e ela diz: se eu tão somente tocar na orla de suas vestes, eu ficarei curada. Preste atenção. Jesus não está indo ao encontro daquela mulher, Jesus está indo ao encontro da filha de Jairo. Mas aquela mulher vê Jesus indo até a casa de Jairo, e no percurso do caminho, algo dentro dela faz ela acreditar que se ela só tocasse, o milagre iria acontecer. Essa mulher passou anos e anos da sua vida ouvindo pessoas citarem para ela Levíticos, capítulo 16 ou 17, falarem que ela era imunda, que ela tinha que ficar longe da sociedade. Mas aquela mulher, ela queria ouvir algo diferente da boca de Jesus, aquele que tem poder para fazer milagre, aquele que tem poder para mudar a sorte, aquele que tem poder para mudar a vida, aquele que mudou a tua história, mudou a tua casa e vai mudar a situação da tua família. Ela ouvia de homens palavras negativas como essa, porque homem algum não tinha nada para oferecer a ela, mas ela queria ouvir algo diferente de Jesus. Essa mulher sai da onde está e vai até ele. Você conhece a história? Ela toca na orla de suas vestes. Jesus para e faz a seguinte pergunta: quem me tocou? Olhando ele para os discípulos. E alguém diz: Senhor, a multidão te oprime, te espreme. E tu pergunta: quem te tocou? Ele disse: não, alguém tocou em mim que acabou de arrancar de mim um milagre. Alguém tocou em mim que acabou de sair de mim poder. Alguém tocou em mim que acabou de tirar de mim virtude. Alguém tocou em mim diferente. Ele, por insistir em quem havia lhe tocado essa mulher, diz: Senhor, fui eu que te toquei. Presta atenção. A fé, ela muda projetos. A fé, ela muda sorte. A fé, ela muda situações. Essa mulher, ela viveu uma boa parte da sua vida rejeitada. Mas agora, quando ela toca Jesus pela fé, Jesus não vai chamar ela de imunda. Jesus não vai chamar ela como uma pessoa excluída, não. Jesus vai chamar ela de filha. Jesus vai dizer: filha, a tua fé te curou. Não, você não pegou, vou profetizar de novo para quem crê. Ele disse: filha, a tua fé te curou. Jesus está dizendo para aquela mulher: a partir de agora você faz parte daquilo que eu tenho para oferecer para quem tem fé. Levante a palma da mão direita que eu vou profetizar. Se você chegou aqui com essa certeza, Jesus está dizendo: você faz parte do melhor que eu tenho para te dar. Como é que eu sei, pastor, que eu tenho o melhor? Porque Deus, como Pai, e nós como filhos, Ele é aquele que é o nosso protetor, e também é aquele que é o nosso provedor. Vou dizer de novo: a tua fé tem o poder de transformar a maldição em bênção. A tua fé tem o poder de te fazer se aproximar dEle, para você se tornar filho e Ele ser o seu Pai. Ele disse: filha, a tua fé te curou. Agora olhe para mim. Estava no tempo de Jesus curar essa mulher. Estava no projeto dele alcançar ela. Jesus está indo para a casa de Jairo. Jesus não está indo ao encontro dela. Jesus está indo para a casa de Jairo ressuscitar a menina. Mas essa mulher descobriu que independente de onde ela estiver, se você conseguir tocar em Jesus, o milagre não acontece amanhã, o milagre acontece agora. Eu vou dizer de novo: fé não depende do tempo para o milagre acontecer. Se Deus encontrar alguém nessa noite que tem fé, o milagre vai acontecer agora e o nome dele será glorificado. Às vezes
vezes nós cruzamos os braços e impedimos a fé de agir na nossa vida, quando o milagre era para acontecer agora. Estamos igual Marta, querendo determinar um tempo para o milagre. Jesus dizendo: Marta, teu irmão há de ressuscitar. E ela dizendo: Senhor, eu sei, mas só na ressurreição do último dia. Jesus não estava dizendo que Lázaro iria ressuscitar no último dia. Jesus estava dizendo que Lázaro ressuscitaria naquele momento, que Lázaro ressuscitaria no agora de Deus. Eu quero dizer que a fé, ela tem o poder de fazer o agora de Deus acontecer na sua vida. Vou dizer de novo: a fé tem o poder de fazer o milagre de Deus, o agora, acontecer na sua vida. Quem quer o milagre de Deus e busca esse milagre dessa noite, glorifica Ele. Primeira verdade acerca da fé: eu tenho uma fé. Segunda verdade acerca da fé, olhe para mim: fé independe de tempo para o milagre acontecer. Terceira verdade acerca da fé: fé não é doutrina, fé não é religião. Tem pessoas que abraçam tanto a sua doutrina, tanto a sua religião, que impedem a fé agir dentro de você, impedem o caráter de Deus se revelar dentro de você. Se fé fosse religião, ela estaria só em determinada igreja. Não, fé não é doutrina e nem religião, fé é princípio. Ela existe antes mesmo de eu e você ser formado ou criado por Deus. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que o próprio Deus usou a fé para trazer à existência aquilo que não existe. Hebreus capítulo 11, versículo de número 3. Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito aparentemente daquilo que é. Logo, Deus usou a fé para trazer à existência aquilo que não existe. Se fé é princípio, ele não nasceu conosco, ele nasceu em Deus e foi manifestado a nós para sermos abençoados. Todo princípio, aquele que decide obedecer às suas regras, se torna participante dos seus benefícios. Vou dizer de novo: todo aquele que deseja obedecer os princípios de Deus se torna participante daquilo que o princípio tem a oferecer. A fé, por ser um princípio, ela tem regras. E quando eu obedeço às regras da fé, eu me torno participante daquilo que ela tem para me oferecer. Vou dizer de novo: quando você obedece às regras da fé, Deus te dá milagres e eles acontecem na sua vida. Espera aí, pastor, quer dizer que o senhor está dizendo que fé é princípio? Sim. Se é princípio, tem regras. E se tem regras, quais são elas? Antes de falar das regras da fé, eu quero falar dos seus benefícios. O primeiro benefício que a fé me dá direito de possuir quando eu obedeço às suas regras é esse: trazer à existência aquilo que não existe. Você não pegou? Vou dizer de novo: quando você obedece às regras de fé, Deus te dá poder para trazer à existência aquilo que não existe. Vou profetizar, levante a palma da mão direita para o alto. Sabe a casa que você busca, que ainda não existe? Pela fé, ela já existe e ela será colocada na palma das suas mãos. A faculdade que você tanto sonha e busca em Deus, que ainda não começou nem a cursar, pela fé, ela já existe. Você já estudou, já se formou e tem uma família. Ei, pela fé, aquilo que não existe passa a existir. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Pela fé, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a convicção, a certeza daquilo que se espera. Quando você obedece às regras da fé,
Deus te dá o poder para trazer à existência aquilo que não existe. Eu vou dizer de novo, você está aqui nesta noite, mas já existem projetos de Deus preparados para a tua vida. Já existem projetos de Deus preparados para os teus negócios. Já existem projetos de Deus preparados para a tua família. Já existem projetos de Deus selados e preparados para você. Segundo benefício que a fé me dá o direito de ter quando eu obedeço os seus princípios, ou perdão, as suas regras. A Bíblia diz que o dia do amanhã só pertence a Deus. Você está sentado em uma cadeira e existe uma grande cortina que te impede de olhar. Quando você obedece às regras de fé, essas cortinas se abrem. Pastor, não estou entendendo. O resultado do que você está vivendo hoje já terminou em milagre. Talvez você diga: pastor, eu estou vivendo uma situação tão difícil e eu sei que eu não vou conseguir sobreviver a esta crise. A minha empresa não vai conseguir sobreviver a esta crise. O meu casamento não vai conseguir sobreviver a esta crise. Eu não vou conseguir sobreviver a esta doença. Levante a mão que eu vou profetizar. Pela fé, o resultado do que você está vivendo hoje já terminou em milagre, já terminou em bênção, já terminou em vitória. Será que tem alguém que pode glorificar a Ele? Porque o resultado do que você está vivendo hoje já terminou em manifestação de Deus pela fé. Quando nós obedecemos às regras da fé, Deus nos dá o direito de trazer à existência aquilo que não existe pela fé. Segundo, Ele me dá o direito de ter a certeza que o resultado do que eu estou vivendo já terminou com as mãos de Deus no processo, já terminou com as mãos de Deus no negócio. Pastor, é muito bom ouvir sobre os benefícios da fé, mas fala logo quais são essas regras. Porque muitas das vezes entramos dentro do culto e no mínimo 3 perguntas nos cercam acerca da fé. Primeiro, o que é fé? Segundo, o que eu preciso fazer para ter fé? Ou terceiro, como eu devo usar essa fé? Porque se soubéssemos o que é fé, o que fazer para ter fé e como usar essa fé, não precisaríamos correr atrás de um milagre ou de uma bênção, mas o milagre que teria que correr atrás de mim e de você. Vou dizer de novo, o milagre que teria que correr atrás de mim ou de você. Deus disse para Abraão: Abraão, as minhas bênçãos te alcançarão. Apenas ser uma bênção, porque por onde é que tu fores, a minha bênção vai te alcançar. A Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que crerem. Quando se crê e tem fé, as bênçãos de Deus nos alcançam, os milagres de Deus nos alcançam. Quem nunca perguntou a Deus o que é realmente uma fé? Porque eu quero tanto milagre, não consigo alcançar. Deus, o que eu preciso fazer para ter fé? Porque parece que a fé que eu tenho é muito pouca. Deus, como eu devo usar essa fé que eu tenho? Porque eu venho para o culto, eu adoro, eu levanto a mão, eu glorifico, e parece que eu não consigo usar essa fé. Eu quero aqui citar 3 regras de fé para orar por você nessa noite. A primeira regra de fé que nessa noite eu quero compartilhar com vocês é essa. Diga comigo: mentalizar. Fale mais alto, diga mentalizar. Uma das maiores guerras que o ser humano tem é aqui dentro. Quando você chega em um culto, quando você chega em uma celebração de adoração a Deus, em uma reunião, o inimigo, ele trabalha contra você lá no teu trabalho, dentro da tua casa, para você chegar numa reunião como essa e não ter nem vida para adorar a Deus. Ele trabalha na situação em que você está vivendo, para que a guerra que está dentro da sua mente, ele possa te vencer.
E é por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz: não aceite a condição deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis o que é bom, agradável e perfeito. O apóstolo Paulo diz: independente do que aconteceu lá fora, aqui dentro Deus pode te dar um milagre. Aqui dentro milagres acontecem. Independente do que aconteceu hoje, Jesus está aqui nessa noite para ouvir a tua oração. Jesus está aqui nessa noite para, aleluia, operar o milagre na sua história. Jesus está aqui nesta noite para que bênçãos sejam derramadas sobre você. A primeira regra de fé se chama mentalizar. O mesmo apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens, para que neles não resplandecesse a luz do Evangelho de Cristo, do qual é a imagem de Deus. Se fé é caráter de Deus, o inimigo ele tenta cegar a tua mente, o teu entendimento, para que o caráter de Deus não se revele em você. Porque se o caráter de Deus se revelar em você, irmão, aonde você chegar você prospera. Não, você não entendeu, vou dizer de novo. Aonde você chegar, você é abençoado. Vou falar de novo. Aonde você for, a bênção de Deus vai te alcançar. Aonde você colocar a palma das mãos, o milagre vai acontecer. Ter uma mente transformada em Cristo é ter a certeza que a mão de Deus está no controle de tudo. Eu quero só usar um exemplo aqui. A Bíblia diz que Isaac está de malas prontas, vai descer para o Egito. Uma grande fome se manifestou em Israel, maior do que a fome que veio nos dias de seu pai. Ele pensa: espera aí, meu pai desceu no Egito, prosperou, eu vou descer lá e vou prosperar também. Deus aparece a ele e diz: não desças ao Egito, Isaac, mas fica na terra, porque é aí que eu vou mudar a tua sorte. Presta atenção. Quem tem uma mente em Deus, quando ouve a voz de Deus, entende para obedecê-la. Não pegou, vou dizer de novo. Quando eu tenho uma mente em Deus, eu ouço a voz de Deus, entendo e eu estou pronto a obedecê-lo. Deus disse: fica na terra onde tu estás. Sabe o que Deus estava dizendo para ele? Isaac, para te prosperar você não precisa mudar de igreja, você não precisa trocar de pastor, você não precisa mudar de cidade, você não precisa mudar de bairro ou trocar de casa. Você precisa apenas da minha bênção e da minha direção, porque se tiver, você vai ser abençoado. Isaac ouviu a voz de Deus e obedeceu. Ficou em uma terra que tinha 3 problemas, que eu tenho certeza que se alguém numa sã consciência natural não ficaria. A terra onde ele ficou, por nome geral, tinha 3 problemas. Primeiro, era a terra de inimigo. Segundo, não tem contexto nenhum de vitória. Terceiro, é uma terra seca. E aí? Ficaria numa terra seca, numa terra de inimigo que nem dele é, e numa terra que todo mundo que pegasse a história de Gerar, todo mundo que morou lá, saiu de lá desgraçado, sem nada. Era uma terra seca. Mas Deus disse: fica aí, porque é aí que eu vou te abençoar. Se é terra seca, eu vou fazer nascer nela um oásis de rio de água viva, para que outros possam ver que eu sou Deus da tua vida. Se é terra de inimigo, eu vou preparar uma mesa na presença dos teus adversários e te colocarei sentado lá, para saber que eu sou Deus da tua história. Se não tem contexto nenhum de vitória, a fé tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe. Primeira regra de fé: mentalizar. Eu estive pregando no interior do Pará, sempre estamos ali, e chegou uma irmã para mim
no finalzinho do culto e disse: pastor, eu sou uma derrotada mesmo. Eu sou uma fracassada, já não consigo ver nada de Deus na minha vida. Pastor, só me falta morrer, porque Deus não está me ouvindo e nem me vendo. Eu disse para ela: o que foi, irmã? Ela disse: pastor, as coisas estão muito difíceis. Eu disse para ela: o que a senhora tem colocado dentro da sua mente? Ela disse: pastor, eu só vejo coisa difícil. Eu disse: passe a colocar coisas boas dentro da sua mente, que você vai ver o que é que Deus vai fazer na sua vida. Você olha para o seu marido, eu disse para ela, e você não consegue encontrar nele salvação. Eu olho para ele e vejo que ele será um obreiro da casa do Senhor. Você olha para a senhora e vê que jamais conseguirá reformar a sua casa. Eu olho para a senhora e já vejo a sua casa reformada com móveis novos, porque isso é fé. Eu estou olhando, mas a minha fé me faz ver coisas maiores de Deus. A minha mente não está aprisionado àquilo que Satanás tem colocado para eu ver, mas a minha mente está em Jesus Cristo, que me faz pela fé entender que tem milagre da parte dele para a minha vida. Segunda regra de fé que eu quero compartilhar com você desta noite. Diga comigo: verbalizar. Fale mais alto, diga: verbalizar. Entenda, queridos, se mentalizar é algo que eu preciso ter na minha vida, verbalizar você tem que ter mais ainda. Mentalizar e verbalizar estão ligados entre si, e são duas regras do princípio chamado fé. Porque tudo aquilo que eu verbalizo é porque eu mentalizei. Tudo aquilo que eu estou falando é porque antes eu estou pensando. O próprio Deus viu que mentalizar e verbalizar é algo bom. Vou dizer de novo. O próprio Deus viu que mentalizar e verbalizar é algo bom. Em Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 2... você vai ver a criação de todas as coisas. Você vai ver a partir do versículo de número 3, Deus dizendo: haja luz. Para ele dizer haja luz, primeiro ele teve que mentalizar, e segundo ele verbalizou. Então quando Deus mentaliza e verbaliza, aquilo que não existe passa a existir. Vou dizer de novo. Se em 5 dias ele mentaliza e verbaliza, e por algumas vezes o escritor vai dizer: e viu Deus que isso é bom. Quando Deus encontra um homem e uma mulher que mentaliza e verbaliza, Ele está dizendo: isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Se Deus encontrar alguém aqui nessa noite que possa mentalizar e verbalizar, milagres vão começar a acontecer na sua vida. Porque quando você está mentalizando, você está verbalizando, você não está usando apenas aquilo que é seu, mas você está usando aquilo que é da parte de Deus na sua vida. Ezequiel capítulo de número 37. A mão do Senhor toma o espírito de Ezequiel e leva ele a um vale de ossos secos. Ele vai aos 4 cantos do vale, justamente para certificar-se que todos estavam secos. Ele vai ao norte, sul, leste, oeste. E Deus lhe faz uma pergunta: Ezequiel, acaso esses ossos podem tornar a vida? Ele disse: Senhor, tu o sabes. Aí Deus diz: Ezequiel, profetiza. Preste atenção. O homem Ezequiel, se ele levantar a sua voz para profetizar em si mesmo, os ossos jamais voltariam à vida. Se o homem Alessandro profetizasse, nada aconteceria. Mas quando eu profetizo na ordem de Deus, o que não existe passa a existir. Ezequiel, quando levanta a voz para profetizar, ele não fala dele. É por isso que ele coloca Deus na frente. Ele diz: assim diz o Senhor. Não pegou? Vou dizer de novo: assim diz o Senhor. Ele está acabando de nos ensinar que toda verbalização, Deus tem que estar na frente, porque a glória é para Ele e a adoração
estou verbalizando aquilo que não é só meu, mas eu estou verbalizando. Verbalizar é a mesma coisa que profetizar. Quando eu profetizo, os céus se movimentam em meu favor. Os céus se movimentam ao favor da tua casa, da tua família, ao favor da igreja. Se tiver alguém nessa noite, aleluia, com espírito para profetizar, coisas vão acontecer nesse ambiente, neste culto, nessa noite. Alá, sur que viesse. Quando eu verbalizo, eu estou trazendo à existência aquilo que não existe. O que é que tem saído da sua boca? Salomão diz que da língua do homem você pode dar a vida e pode tirá-la. O que é que está saindo da sua boca hoje? O que é que está saindo dos seus lábios hoje? Levante a mão para o seu lar agora em nome de Jesus, porque isso aqui é profético. Levante a mão em direção à sua casa agora. E eu quero que você pense em uma bênção e profetize para a sua casa hoje. Eu quero que você pense em uma bênção e profetize para a sua família hoje. Eu quero que você pense em uma bênção e profetize para a sua casa hoje. Profetize para a sua vida hoje. Profetize para o seu lar nessa noite. Abre a sua boca e começa a profetizar. Pastor, eu sou mulher, posso profetizar? Pode. O Espírito, quando se manifestou, a palavra diz que até sobre servos e servas derramaria Ele do seu Espírito para profetizarem. Você pode profetizar nessa noite. Então comece a verbalizar bênção. Comece a verbalizar bênção de Deus para a sua vida. Alave a sua e fique de pé comigo em nome de Jesus. Diga comigo, mentalizar. Fale mais alto, diga mentalizar. Diga verbalizar. Terceira regra de fé, para encerrar. Diga comigo, sacrificar. Fale mais alto, diga sacrificar. Quando eu mentalizo e verbalizo, eu tenho vitórias, bênçãos de Deus na minha vida, porque eu estou fazendo com que o mundo espiritual se movimente dentro da certeza de fé que eu tenho. Mas quando Deus encontra alguém disposto a sacrificar, milagres de Deus acontecem mais rápido na nossa vida. Em Hebreus capítulo de número 11, nós vamos encontrar que o primeiro homem que marcou a sua história com testemunho em Deus foi através de um sacrifício. A Bíblia diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, dando Deus testemunho dos seus dons ou sacrifício. E mesmo depois de estar morto, o seu sacrifício ainda fala. Vou dizer de novo. Quando Deus encontra alguém disposto a sacrificar, não é só a tua vida que é marcada, mas a vida dos teus filhos, a vida dos teus netos, a tua geração é marcada em Deus através de um sacrifício. O próprio Deus mostrou a excelência desse sacrifício. Não terei tempo para falar, mas vou. Deus, quando criou todas as coisas em 5 dias, no sexto Ele formou o homem do pó da terra. O próprio Deus usou as 3 regras de fé para manifestar aquilo que Ele disse que é perfeito. Ele mentalizou, Ele verbalizou, e agora Ele vai dar ao homem aquilo que ele tem de melhor, porque sacrificar é eu tirar aquilo que eu tenho de melhor e dar em favor de um propósito maior. Não pegou? Vou dizer de novo. Se Deus encontra alguém capaz de sacrificar algo por um propósito maior, milagres extraordinários de Deus se manifestarão sobre a sua vida.
Deus tirou de dentro dele aquilo que ele tinha de melhor e soprou nas narinas do boneco. Soprou nas narinas de Adão. E o homem passou a se tornar alma vivente. E a Bíblia diz que Deus exclamou dizendo: essa é a criatura perfeita que eu fiz. Vou dizer de novo: quando você mentaliza, verbaliza e sacrifica, aquilo que é perfeito de Deus vem sobre a tua vida. Levante a palma direita da mão direita, que eu quero orar por você nessa noite. Por você que quer viver um milagre de Deus extraordinário. Por você que quer viver uma bênção de Deus na sua vida. Essa senhora que está bem aqui, ó, vem aqui comigo. A senhora de máscara rosa, bem aqui, morena. Isso, vem cá. Não, lá atrás, a morena. Isso, vem, isso. Desde quando eu cheguei aqui, o Espírito Santo de Deus, que acredita que Deus ainda fala. Eu sei que a igreja está estudando sobre os dons espirituais. E isso é bom. Essa senhora, desde quando, olhe para mim, senhora. Desde quando eu cheguei aqui, que a senhora estava ali, por 3 vezes a senhora levantou as mãos na hora do louvor para adorar a Deus. E nessas 3 vezes que a senhora levantou a mão para adorar a Deus, Deus ouviu a sua adoração e principalmente a oração de dentro do seu coração. Porque a senhora chegou aqui hoje e pediu para Deus, na oração do início do culto, para que Deus intervenha em uma decisão, em uma causa que a senhora precisa tomar. Porque Deus te viu quando a senhora estava deitada na cama, não ela do lado direito, mas sim do lado esquerdo, olhando para o teto daquele quarto e dizendo: Deus, eu preciso que haja uma libertação e uma mudança no meio da minha família e no meio da minha casa. Alabiassuri que peça lamando. E Deus disse: é por isso que nesta noite eu estou descendo com poder e com graça, e estou trazendo uma libertação para a vida daquele rapaz, porque eu ouvi a tua oração, diz o Deus Todo-Poderoso dessa noite. Quando a senhora levantava a palma da sua mão direita, Deus trazia essa mudança. E as lágrimas que saem dos seus olhos dessa noite, elas não caem sobre o chão, mas elas são, aleluia, levadas até Deus, porque a senhora é uma pessoa de fé nessa noite. Dá um abraço nela, irmã, porque o abraço que a senhora está dando nela é uma libertação que Deus está dando no meio da família dela, para a honra e glória do nome de Jesus. Tem pessoas aqui em cima que Deus vai usar como instrumentos para essa nação. Tem gente que pensa que já é o suficiente, mas não é. Tem gente que nem imagina que por detrás da sua fé existe um projeto maior de Deus para a sua vida. Levante a mão para o alto agora em nome de Jesus. Feche os seus olhos, Pai. Nós queremos te render graças nessa noite. Abençoa o teu povo que veio, Senhor, adorar e bendizer o teu nome. Que eles possam sair daqui desta noite acreditando que existe uma fé dentro deles, que o teu caráter se revela dentro deles, Senhor, que eles possam transmitir, Senhor, a tua manifestação através da sua vida, que aonde eles cheguem, milagres e sinais se manifestem, e para que outros vejam que o Senhor é Deus da vida deles. Pai, abençoa o teu povo desta noite com poder e graça. Abençoa o teu povo desta noite com poder e graça. Abençoa o teu povo desta noite com milagres. Eu oro, Senhor, desta noite, para que haja testemunho, para que haja cura neste momento agora, sobre a vida daquele que está enfermo, sobre a vida daquele que está doente. Eu ordeno agora que toda enfermidade seja destruída no nome de Jesus, seja repreendida no nome de Jesus. Pai, eu te peço nessa noite, abençoa os teus filhos, em nome de Jesus. Amém, queridos. Glorifique o nome de Deus nessa noite. Podem sentar.